E aí, galera, tudo bem? Na paz, tudo certo? Tudo beleza? Seguinte, se você tivesse um desejo que Deus realizaria ele com certeza para você na tua vida, o que você pediria a ele? Um desejo. Lembra aquela brincadeira lá do Aladim, dos 3 desejos? Agora é um desejo. Falei para quem está ao teu lado, qual é o desejo? O que você quereria com esse desejo? Os palmeirenses estão desejando ser tipo, pô, queria ter os títulos do Corinthians, irmão. Subir para a Série A de novo. Qual era o desejo que você queria que Deus realizasse? Qual? É interessante porque tem um personagem bíblico, ele é bem emblemático, que ele pediu algo para Deus, e Deus respondeu a esse algo que ele pediu a ele. E ele pediu uma coisa para Deus. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. O nome desse personagem emblemático é Salomão. Ele pediu sabedoria, mas ele ganhou sabedoria e se tornou o rei mais próspero que existiu na história do povo judeu, além de, biblicamente, ser reconhecido como um homem sábio. Ele ainda ganhou 700 esposas, 300 concubinas. O cara era rico, próspero pra caramba, mas tudo aquilo que ele havia pedido para Deus era sabedoria. Alguém aqui falou, eu pediria sabedoria? Alguém falou? Dá uma salva de palmas para essas pessoas, demais. São crentes demais, velho. Fascinante. Agora o que é interessante sobre pedir sabedoria é que a Bíblia diz o seguinte, olha, Tiago diz isso, peça sabedoria, lhe será dada, só pedir. Não tem mistério. Pede e você vai receber. E a questão é, por que a sabedoria é algo tão valioso? Porque ela é algo, por exemplo, que fez Salomão abrir mão de qualquer pedido para pedir única e exclusivamente a sabedoria. Porque a sabedoria vale tanto. Deixa eu ler um texto com vocês para vocês entenderem o porquê a sabedoria é tão valiosa. Provérbios 3,13 diz o seguinte: você é abençoado quando se encontra com a sabedoria. Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria. Muita gente ora e pede a Deus bênção, eu quero ser abençoado, Deus me abençoa na minha família, Deus abençoa na minha casa. O que a Bíblia está dizendo? Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria. Nós temos uma herança, infelizmente, muito mística no meio evangélico, que em certa medida é muito boa, porque abre as portas para o mover do Espírito Santo, mas que em outra medida faz com que nós percamos de vista alguns valores bíblicos fundamentais. A maior bênção que você pode ter na tua vida é a sabedoria. Porque é a sabedoria, por exemplo, que vai te dar um casamento abençoado. Você pode orar e jejuar e dobrar teus joelhos e ralar teus joelhos no chão, pedindo a Deus, Deus abençoa meu casamento. Mas é a sabedoria que proporciona a você um casamento abençoado. Não adianta Deus fazer um milagre e, sei lá, de repente, fazer com que o coração do teu marido se converta ao teu e ele seja apaixonado por você, se você não for uma mulher sábia. Porque a palavra mesmo diz que a mulher tola destrói a casa, enquanto a sábia a edifica. A sabedoria vai fazer com que você seja um bom profissional. E sendo um bom profissional, a sabedoria vai fazer com que você prospere financeiramente. Você não precisa pedir de milagre para Deus. Deus, manda ouro, manda dinheiro na minha conta, não. Se você for um bom profissional, se você for um bom estudante,
naturalmente isso vai resultar em prosperidade financeira. A sabedoria vai fazer com que você seja um bom pai. Sendo um bom pai, você vai educar um filho. Educando um filho, lá na frente, na adolescência, teu filho não vai te envergonhar. A sabedoria vai fazer com que você tenha bons relacionamentos. Tendo bons relacionamentos no dia da tua apatia, no dia da tristeza, você vai ter gente boa do seu lado. A sabedoria vai evitar com que você passe perrengues na tua vida que você nem imagina que passaria. Por isso que a sabedoria é tão importante, por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos considerar abençoados se temos sabedoria. Se temos sabedoria. Abençoado é aquele que tem sabedoria. Quando faz amizade com entendimento, ela vale mais que o dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras. Nada que você possa se desejar se compara à sabedoria. Com uma das mãos, ela garante vida longa. Com a outra, concede reconhecimento e honra. Olha só o que ela diz, esse texto diz agora. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos, são bons, são fantásticos. E traz uma paz maravilhosamente completa. Ela, a sabedoria, é a árvore da vida para aqueles que a abraçam. É impressionante isso porque, de fato, vivenciando isso na vida real, eu percebo o quanto essas palavras de Salomão são verdadeiras. São verdadeiras. Eu tenho um casamento abençoado. Como eu tenho um casamento abençoado? Eu tenho um casamento abençoado porque eu fiz uma simpatia gospel, eu dei 7 voltas em Jericó e Deus abençoou meu casamento? Não. Deus me fez um homem sábio. E sendo um homem sábio, por exemplo, eu sei calar quando eu tenho que calar. Eu sei falar quando eu tenho que falar. Eu sei agir quando eu tenho que agir. E quando eu não tenho que agir, eu não ajo. Por causa da sabedoria. O que tornou meu casamento abençoado não foi algum tipo de simpatia gospel. Foi a sabedoria. E isso eu posso olhar e analisar em várias outras áreas da minha vida. Eu observo que eu sou alguém abençoado. Mas não abençoado porque de alguma forma Deus interviu milagrosamente e apareceu R$1 milhão na minha conta. Não. Porque eu fui sábio na maneira como eu comprei meu primeiro carro. Eu fui sábio na hora de vender ele, eu fui sábio na hora de trocar ele. Fui sábio, enfim, na maneira como eu lidei com eu casei, comprei minha casa. E toda essa sabedoria redunda em bênção. Em bênção na sua casa, em bênção na sua vida financeira, em bênção, em paz. O caminho que a sabedoria leva é um caminho de paz. Por isso que Salomão, quando foi perguntado o que ele queria ter, a única coisa que ele queria era a sabedoria. Porque basicamente, tendo a sabedoria, todos os outros problemas são resolvidos. A sabedoria é como a árvore da vida para aqueles que a abraçam. A sabedoria é um dom. Discernir o certo do errado é um dom valioso demais, velho. Saber o que tem que ser feito é um dom. Porque, por vezes, por exemplo, você perde uma possível esposa ou namorada porque você não sabe agir, por falta de sabedoria. Você perde um emprego porque chega lá no emprego, se embanana todo, não sabe o que falar e perde emprego por falta de sabedoria. Você recusa oportunidades porque falta de sabedoria. Se você tem a sabedoria de Deus, considere-se abençoado. Agora, da onde vem a sabedoria?
De onde? Provérbios diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor. É o temor de Deus. É a reverência. É se colocar em posição de humildade suficiente para reconhecer que Deus é quem manda na boca. Para reconhecer que Ele é o Rei do Universo. E se Ele falou, está falado. E debaixo desse temor eu sou revestido de sabedoria. E quando revestido de sabedoria, eu sou abençoado. Agora a pergunta é, quem aqui quer ser abençoado? Se você quer ser abençoado, você precisa ser um homem ou uma mulher sábia. Sábio. Ok. Agora então a sabedoria ela é desenvolvida através do temor de Deus. Joia, bacana, legal. Mas adianta, basta saber e não fazer? Basta saber o que é certo e não fazer o que é certo? Basta saber que não é uma boa jogada, por exemplo, você ficar se enfiando em dívidas e financiamentos e você se enfiar? Basta saber. Basta saber que não é certo você ser consumista desenfreada, e aí então você vai na Renner, na C&A e gasta horrores. Basta saber. Não, é necessário praticar. E a sabedoria, quando ela não é colocada em prática, ela simplesmente adormece. Ela dorme. Enfim, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de tudo, vamos orar. Baixa tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco. De antemão, clamamos e pedimos a Ti que a sabedoria que estava sobre Salomão possa estar sobre nós. Que o Senhor nos torne homens e mulheres sábias, para que possamos conduzir aquilo que o Senhor nos confiar com maestria, com zelo, com mordomia, para que possamos honrar a Ti em tudo, e em tudo sermos abençoados. Eu tenho absoluta convicção e certeza que o Senhor não nos criou com planos inferiores, planos de destruição. O Senhor nos criou, nos formou com planos de nos fazer prosperar, de nos abençoar. Por isso, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor fale conosco e nos mostre o caminho da sabedoria, para que caminhando nesse caminho, possamos desfrutar e usufruir dos melhores frutos dessa terra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Dá-nos revelação, discernimento da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. A gente está falando sobre caráter, nesse tema Pet View, integridade, sobre ser alguém de caráter, alguém bom, desde a sua motivação até a sua prática, até a sua ação. E se tratando de ter um bom caráter, é necessário que você saiba que ter um bom caráter não é simplesmente deixar de fazer aquilo que é errado. Normalmente, na mentalidade do cristão, ele pensa e ele meio que se exclusiviza no foco de deixar de fazer aquilo que é errado. Já percebeu isso? Tipo, o cara se converte e talvez se tem algum amigo crentesco, a primeira coisa que ele vai falar com um amigo é o quê? Você parou de fumar? Parou de beber? E a mulherada? Tá pegando? Tá saindo para balada? O que tá fazendo quando sai? Bebendo muito? 2 cervejas? 3? 3 já embriaga. 2? Não, 2 pode. E aí então você vai focando naquilo que não se pode fazer. Agora o que você precisa entender é que um bom caráter, ele não é só formado de dizer não, mas ele também é formado em dizer sim. Jesus diz isso. Seja um seu, não, não, sim, 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 não, não, é sim ou não. E no vocabulário
daquele que segue a Deus, precisa haver o não e precisa haver o sim. Pessoas de bom caráter, pessoas íntegras, são pessoas que são ativas, não simplesmente passivas. E talvez o grande problema é que você entregou a vida a Jesus já faz algum tempo e simplesmente você disse não. Não para isso, não para aquilo outro. Ok, certo, muito bom. Mas para o que você disse sim? Para o que você disse sim? Você disse não para beber, mas você disse sim para generosidade? Você disse não para sair à noite, mas você disse sim para relacionamentos que te edificam? Você disse não para catar a mulherada, mas você disse sim para uma mulher de Deus que se aproximou de você? Você disse não para, enfim, azucrinar a vida, mas você disse sim para uma profissão, para honrar a tua profissão? Um bom caráter, ele não é só feito de não, mas ele também é feito de sim. E talvez na tua vida existam muitos nãos e poucos sims. E você talvez se parece como alguém vivendo nesse mundo meio que tipo assim, eu tenho que dizer não para tudo. E aí chega alguém lá na tua faculdade, fulano de tal, vamos fazer tal coisa? Não. Por quê? Porque vai ter pagãos. Aí de repente você recebe uma proposta de emprego, vamos lá trabalhar naquela empresa? Não, por quê? Porque eu não me misturo com ímpios. Tipo, não cara, não é por aí. Um bom caráter, ele é formado em não e em sim. Ele não é só passivo. Exatamente por esse motivo que um bom caráter, ele não é só formado para deixar de fazer as coisas erradas. Mas a marca dele é de começar a fazer as coisas certas. Parei de catar a mulherada. Beleza. Agora você vai ficar sem casar? Vai ficar encalhado pro resto da vida? Passaram-se 8 anos pós sua conversão e você está lá, tipo, parei de catar a mulherada. Mano, se aparecer, que nem lá apareceu para José, uma mulher rebolando, você já sai para o abraço. É necessário ser ativo no caráter. E parando para analisar isso, isso tem tudo a ver com obras. Isso tem tudo a ver com praticar aquilo que se aprende. E o grande problema é que nós aprendemos e sabemos muito. É ou não é? Tenho certeza absoluta que se eu tirasse 1 hora para conversar com cada um de vocês, eu aprenderia muito com cada um de vocês. Aprenderia muito. Aprenderia muito sobre casamento, aprenderia muito sobre trabalho, aprenderia muito sobre gestão, aprenderia muito sobre soltar pipa, aprenderia muito sobre carrinho do rolemã, enfim, aprenderia muito. Nós sabemos muitas coisas, mas praticamos poucas. Por exemplo, quantos aqui sabem que devem ter e fazer ao longo do dia 6 refeições? Quantos fazem isso? Quantos aqui sabem que, por exemplo, a refeição da manhã tem que ser a melhor refeição do dia? E quantos tornam o café da manhã a melhor refeição do dia? Quantos aqui sabem que Coca-Cola faz mal? E continuam bebendo Coca-Cola como se fosse água. E, aliás, tomar água faz bem. E a única água que você toma é a água que está lá diluída na Coca-Cola. Você está entendendo? A sabedoria precisa ser praticada. E quando ela não é praticada, adivinha o que acontece com ela? Ela é esquecida. Você simplesmente esquece. Por exemplo, quem aqui é formado no ensino médio? Você aprendeu matriz. Fórmula de Bhaskara.
Você aprendeu sobre aqueles elos de química que formavam o ciclopropeno, o bidibiditeno, enfim, você lembra disso tudo? Se eu colocasse para você aqui uma fórmula de matriz, você conseguiria resolver? Quantos aqui resolveriam? Nossa, é um milagre entre nós, velho. Cara, professor não vale, a professora não vale. Enfim, ia passar reto, esqueci. Mas esqueci por quê? Porque não foi praticado. Ok, talvez eu não precise praticar e talvez não seja algo que acrescente muito à minha vida. Mas tantos ensinos que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada e simplesmente não praticamos. Por exemplo, quantos aqui já acompanharam, sei lá, 2, 3 meshes da vida? Quantos aqui acompanharam? Mano, vocês aprenderam muita coisa que vai te livrar da cobra do passarinheiro, irmão. Você aprendeu muita coisa que vai te evitar muito problema na tua vida. Mas sabe o que acontece? Eu vejo pessoas, ano após ano, cometendo os mesmos erros. E o que vem à minha mente é tipo assim, mano, você não ouviu isso? Você não ouviu, por exemplo, o conselho de Paulo que fala a respeito de não se pôr em julgo desigual? Eu ouvi, Lipão, mas é que eu amo. Você está entendendo? Toda sabedoria não praticada, sabe o que acontece com ela? Ela é esquecida. E se ela é esquecida, ela já não é mais um recurso que pode te ajudar na tua vida. Olha só o que acontece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 18. Palavras de Deus dizendo para o povo judeu o seguinte: vocês abandonaram a rocha, ou seja, vocês não praticaram aquilo que deveria ser praticado, vocês não fizeram aquilo que deveria ser feito. Vocês abandonaram, deixaram de lado, deixaram de fazer o que deveria ser feito, deixaram de lado o teu GP, deixaram de lado a leitura da palavra, deixaram de lado a vida de oração, deixaram de lado um caráter aprovado, deixaram de lado tantas coisas. E sabe o que aconteceu? Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Eu não sei você, mas eu tenho essa experiência quase que ciclicamente, de conversar com pessoas que, cara, era gente crente, mano. E eu não consigo imaginar que eram pessoas hipócritas. Não, eu conheci, era gente crente. Gente que buscava Deus, gente que amava Deus, gente que tentava viver em santidade, em tudo. E algumas delas hoje eu vou conversar e sei lá, parece que de repente tiveram uma amnésia. E não é brincadeira, elas simplesmente não conseguem mais conceber, se esqueceram, saiu da mente delas. O temor de Deus, os princípios da palavra, os valores da vida cristã, se perdeu. Foi embora. E talvez você seja essa pessoa. Que no muito não praticar aquilo que você aprendia, você acabou esquecendo. Esquecendo de Deus. Quantos aqui já assistiram Peter Pan? Confessa. É melhor. Já assisti várias vezes Peter Pan, sou fissurado em Peter Pan. Sou fissurado em Peter Pan porque eu acho a história lúdica e tudo que existe por trás dela muito bacana. A ideia de Peter Pan era o quê? Era um menino que conseguia entrar no mundo da fantasia, que era a Terra do Nunca, e lá tinha o capitão e as aventuras e assim por diante, e ele envelheceu. E quando ele envelheceu, o que aconteceu? Ele esqueceu das coisas da infância dele. E se esqueceram das coisas da infância dele, fez com que ele nunca mais vivesse as aventuras extraordinárias que ele vivia na Terra do Nunca. Até um belo dia que a Sininho aparece. E vai recuperar então o Peter Pan, e ela chega até o Peter Pan e fala para ele, e ele não lembra dela, então ele leva ele para a Terra do Nunca, e ele volta para a Terra do Nunca, e aí ele redescobre tudo aquilo que ele já sabia, mas que havia
se esquecido. Talvez você esteja num furacão na tua vida. Furacão de problemas, de crise financeira, de dificuldade familiar. Mas, mano, lá atrás, você já aprendeu, na verdade, talvez nem só aprendeu, mas você experimentou o favor de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. E hoje você está simplesmente desesperado, porque você esqueceu disso. Se esqueceu da terra do nunca, com Peter Pan. E eu penso que existem muitas lições, existe muita sabedoria guardada aí no teu coração que simplesmente foi perdida. Você já assistiu Divertidamente? Filme muito louco, velho, vale a pena assistir. Muito top. E esse filme também traz alusão a justamente essa ideia de que nós esquecemos as coisas. De que as coisas vão sendo arquivadas e de repente elas entram num limbo muito louco, que a gente esquece isso. E aí então a gente vai fazendo cagadas consecutivas. Não simplesmente porque nós queremos, mas porque nós esquecemos. Mas tudo começou quando? Tudo começou quando você não praticou aquilo que aprendia. A vida cristã precisa ser um constante aprendizado e prática. Aprendizado e prática. Aprendizado e prática. E quando nós interrompemos esse ciclo, nós simplesmente deixamos para trás tudo aquilo que nós aprendemos e desenvolvemos. Tudo aquilo que Deus fez em nós. Quanta gente, enfim, com acúmulos de experiência com Deus e simplesmente está tudo no arquivo morto. Porque não praticou. Você é essa pessoa, velho? Por que nós não praticamos? Qual que é a dificuldade, mano? Pô, é tão bom, né, cara? Te vem aqui, aprende, marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Aí você chega em casa, tua esposa está de TPM, você fala, não, eu vou divorciar. Mano, a igreja está de TPM há 2000 anos e Jesus não divorcia dela. Por que você não pratica aquilo que aprende? Quero levantar pelo menos 3 problemáticas que te fazem não praticar aquilo que você aprende. Primeiro, incredulidade. E incredulidade é pecado. Ah, Lipão, mas como assim incredulidade é pecado? Incredulidade é tipo assim, eu não creio, como que você vai me forçar a crer? Entenda algo, crer é uma atitude, não é um sentimento. Você escolhe crer, não sente crer, entendeu? É uma decisão. E a incredulidade, tipo assim, ok, eu vi que Deus é provedor, etc e tal, assim por diante, mas na minha vida prática eu não creio nisso. Essa incredulidade vai fazer com que você se esqueça daquilo que aprendeu. E por fim não viva o que aprendeu. Incredulidade. Segunda coisa, desonra. Aprenda a honrar aquilo que você aprende, cara. Lá no teu discipulado, lá no teu GP, aqui no Some, enfim, lendo a Bíblia, honre como o bem mais precioso que você pode ter. Eu não sei se você sabe, mas em grandes países, vários países árabes de predominância muçulmana, a Bíblia simplesmente é um objeto proibido. E quem for pego com Bíblia é morto, é decapitado, é torturado. Inclusive, eu tenho um amigo meu que é traficante de Bíblia. Que coisa louca, né, velho? Ele é traficante de Bíblia no mundo árabe. Enfim, mas o que eu quero que você perceba é o quê? Esses caras, eu não sei se você sabe, hoje, pela era da tecnologia, facilitou muito, mas há um tempo atrás, que a Bíblia era só papel, eles, tipo assim, eles fragmentavam a Bíblia em várias folhas, e cada um tinha uma folha na casa. E aí então eles liam, memorizavam aquela folha e passavam para o outro, e passavam para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, porque aquela folha carregava sabedoria.
Quantas Bíblias você tem em casa? No teu celular. Quantas versões da Bíblia? E quanto disso você tem honrado, velho? Sabe, muitas vezes nós, como cristãos, estamos sendo dominados por um espírito de desonra em relação à Bíblia. Ah, mas o Evangelho de Barnabé. Cala a boca, velho. Ah, mas o Código da Vinci. Mano, a Bíblia é um livro milenar, já está mais do que comprovado toda a veracidade, historicidade dela. Tipo, para de ficar tentando achar pentelho em ovo, mano. Honre o que você está aprendendo. A desonra com a palavra de Deus faz com que você não pratique ela. E não praticando ela faz com que você esqueça dela. Incredulidade, desonra, procrastinação. O que é procrastinação? Semana que vem. Semana que vem eu começo. Deus veio, te convenceu, você entendeu que você estava num relacionamento amoroso destrutivo. Deus te convenceu que você não deveria mais namorar com esse cara, com essa mulher. E você fala o quê? Semana que vem. Deus veio, te convenceu, te colocou por A mais I, enfim, deixou os pingos nos I, tudo certinho, que você deve pregar o evangelho no teu trabalho, e aí que você fala, quando tiver uma oportunidade. Deus te convenceu que você tem que contribuir financeiramente na igreja, você foi, enfim, entendeu isso. Aí você fala, quando eu tiver melhor financeiramente eu faço. O que acontece com essa atitude? Essa atitude faz com que você esqueça, despreze o que você aprendeu. Então, a sabedoria dorme. E talvez a sabedoria na tua vida está dormindo já faz muito tempo. E aí então você vai acumulando desastres, tristezas na tua vida e você não sabe por quê. Algum tempo atrás eu encontrei um amigo meu, enfim, ele é esse típico cara que tipo entendia tudo de Deus e de repente esqueceu tudo de Deus. E aí eu conversando com ele, e eu, como está a tua vida? Ele falou, mano, tá uma ré. Cara, ele estava com problema no dinheiro, no casamento, problema na profissão dele, problema familiar, problema espiritual. E tipo, será que você não consegue perceber por que você está assim, velho? Será que você não consegue entender por que a tua vida está nesse, sei lá, nessa catástrofe? A sabedoria, quando não é praticada, ela é esquecida. E quando ela é esquecida, ela se transforma em pecado. Pecado. Isso é a coisa mais natural da vida, é substituição. Se eu tinha algo na minha prateleira e tirei aquele algo, outro algo vai entrar naquela prateleira. Nós substituímos a sabedoria de Deus por qualquer outra coisa que não a sabedoria de Deus. Deixa eu ler um texto com vocês, está lá em Juízes, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pecaram, pisaram na bola, fizeram o que é errado. Por quê? Pois esqueceram-se de Deus e prestaram culto aos deuses Balaíns e aos postes sagrados. Escuta uma coisa, olha aqui. Onde abundou o esquecimento, superabundou o pecado. Onde abundou o esquecimento das coisas de Deus, superabunda o pecado. E esse pecado superabundante é o pecado traduzido em mentira, em ódio, é traduzido em desavença, é traduzido em problemas e pecado.
Toda sabedoria não praticada é esquecida, e toda sabedoria esquecida é transformada em pecado. Em pecado. E talvez a tua vida esteja carregada de pecado simplesmente porque você esqueceu da tua sabedoria. Por exemplo, um pecado. Mano, é um pecado votar no Collor, no Maluf. Cara, olha para a história. Eu não sei se você sabe que está fora do contexto, enfim, catarinense, mas lá em São Paulo isso é bem popular. Cara, foram pessoas que roubaram milhares e, por exemplo, Fernando Collor, reconheceu, falou que ele tinha roubado milhares de corrupção, e ele está na política de novo. Se eu não me engano, ele é deputado, alguma coisa do tipo. Tipo, como assim, velho? Como? Toda sabedoria que não é transformada em prática, lá na frente, ela se transforma em pecado. E sabe qual é o problema? Agora eu vou dizer uma coisa pesada para você. Todo pecado é odiado por Deus. Ah não, Lipão, Deus odeia o pecado, não o pecador. Primeira coisa, quem disse isso foi Gandhi, não foi nenhum cristão. Segunda coisa, tem como separar o pecado do pecador? Por que o pecador é chamado de pecador? Porque ele tem pecado. Portanto, a consequência do pecado não vai vir sobre o pecado, mas vai vir sobre o pecador. Exatamente por isso que lá em Romanos, a palavra diz de maneira muito clara: a ira de Deus é manifesta do céu contra toda impiedade, contra toda essa bagunça pecaminosa que vocês estão fazendo. Deus está irado. Deus está furioso. Porque simplesmente vocês rejeitaram a sabedoria e trocaram a sabedoria por qualquer outra coisa que não a palavra de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 5, diz algo que eu quero deixar com vocês. Presta atenção. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Ei, por causa da sua teimosia, você está acumulando ira de Deus sobre a tua vida. Por causa da sua teimosia de querer ficar debatendo com o divino, você está acumulando ira de Deus sobre a tua vida. Por causa da sua teimosia de ficar contrapondo aquilo que você já sabe, você está acumulando ira de Deus sobre a tua vida. E quer saber de uma coisa? Pessoas fora da minha casa estarem iradas comigo, é chato, é chatinho. Minha esposa está irada comigo, mano, é difícil. Deus está irado comigo, é um inferno, literalmente. Toda sabedoria não praticada é esquecida. Toda sabedoria esquecida é transformada em pecado. Todo pecado é motivo da ira de Deus. E isso tudo, não sei para você, mas para mim, me dá uma consciência de que eu preciso aprender. Na verdade, aprender não, isso eu já sei, eu preciso aprender. Mas que eu tenho que ser mais rápido para praticar aquilo que eu aprendo. Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso deixar para depois. Eu não posso deixar para a semana que vem, nem para o ano que vem, porque talvez ano que vem eu esqueça aquilo que eu aprendi hoje. Talvez mês que vem eu esqueça aquilo que eu aprendi hoje. Se eu esquecer aquilo que eu aprendi hoje, é que mês que vem eu vou estar pecando em relação àquilo que eu já deveria ter aprendido. Sejam praticantes da palavra
e não apenas ouvintes. Você quer ter uma vida abençoada? Sabedoria está sendo dispensada sobre todo aquele que pede. Mas a sabedoria precisa se transformar em obras, em prática, em vida. Em dizer não para aquilo que precisa de um não. E dizer sim para aquilo que precisa de um sim. Baixa tua cabeça. Tem um texto em Neemias 9:17 que eu quero ler para você e tente conceber essa mensagem dentro do teu coração. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Esqueceram a tua mão agindo, esqueceram do teu livramento, esqueceram da restauração, esqueceram do dia da conversão. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à escravidão. A boa notícia? Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis contra você, você não os abandonaste. Talvez, cara, já faz algum tempo que você está longe de Deus. Longe de Deus. Tuas obras e as tuas práticas denunciam isso. A tua amnésia, teu esquecimento das coisas de Deus denunciam o quão distante você está dele. A boa notícia é que Deus ainda continua sendo o mesmo Deus, que lá atrás, quando você se converteu, entregou a vida a Ele, Ele te recebeu de braços abertos. Ele continua sendo esse mesmo cara, bondoso, misericordioso, cheio de compaixão. Deus está te chamando de volta para a casa dEle, de volta para a sabedoria, de volta para o relacionamento com Ele. Se você se perdeu ao longo da caminhada, mas você quer retornar, quer voltar a viver o que um dia você viveu, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Queria orar com você. Talvez o tempo passou, simplesmente você foi esquecendo as coisas. Foi esquecendo o que você deveria fazer. Foi esquecendo quem é Deus. Foi esquecendo quem é a igreja. Quem são meus irmãos? Deus está de braços abertos, como sempre teve. Queria convidar as pessoas que estão sentadas do lado dessas pessoas, cara, chega perto deles, abraça, ora junto. Você pode ter esquecido de Deus, mas Deus nunca esqueceu de você. Nunca. Nunca esqueceu e nunca esquecerá. Senhor, nós contamos com a tua graça, porque se não fosse ela, Senhor, nós estaríamos muito mal.
Foi a tua graça que lá no começo nos atraiu, nos chamou e nos encheu de entendimento, de sabedoria. Ó Senhor, como eu sou grato a Ti. Eu sei que eu tenho uma família abençoada, uma vida abençoada, porque o Senhor me abençoou com sabedoria. Como eu sou grato a Ti, porque eu sei que eu não estaria vivendo nada disso se eu não tivesse aprendido como viver. E o Senhor me ensinou. Te louvo por isso. E esses irmãos e irmãs tiveram a mesma experiência que eu tive. Essa experiência de encontro contigo. Essa experiência de perceber o Senhor, de entender, de ouvir a Tua voz. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor restaure aquilo que foi perdido no tempo. Devolve a eles, ó Pai, o temor que foi deixado em stand-by. Devolve a eles a coragem, a ousadia, o amor, a alegria da Tua vida, Senhor. Para que eles possam viver absolutamente tudo aquilo que foi dispensado pela Tua graça sobre a vida deles. Dá a eles, ó Pai, essa atitude de voltar a praticar as primeiras obras, para que eles possam alcançar a Tua bênção e Teu favor em tudo o que fizerem, para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém, Pai. Pode sentar. Deus abençoe. O que nós estamos falando hoje, cara, é muito sério. Alimente de obras a tua sabedoria, o teu caráter. Nosso caráter, a nossa sabedoria, ela é um organismo vivo, que é alimentado de obras. Talvez seja por isso que Tiago diz que fé sem obras é morta. Saber e não fazer, mata o que você sabe. Viva aquilo que você sabe, pratique aquilo que você aprendeu, em tudo. Em tudo. Sabe por quê? Porque particularmente eu quero que você seja abençoado. A onda dura existe para te abençoar. Nós estamos aqui quarta após quarta, semana após semana, para que você tenha um casamento abençoado. Para que você seja um ser humano abençoado em tudo que fizer. Mas a bênção está condicionado à obediência prática, a honrar aquilo que você sabe, a crer naquilo que você aprendeu, a praticar a sabedoria que Deus te deu. Se você não se considera alguém sábio, peça a Deus. Se você se considera alguém sábio, pratique. Pratique o que você sabe. Amém? Olhe para quem está do seu lado, diga o seguinte: toda sabedoria que não é praticada é esquecida. E tudo que é esquecido é transformado em pecado. E todo pecado é alvo da ira de Deus. Amém? Não se esqueça daquilo que Deus já te deu. É nóis.